por aqui que iniciamos a análise neste Mercado Now. Estão comigo o Pedro Sousa, o Gonçalo Monteiro, o José Nunes e o Mário Figueiredo. Muito boa tarde aos quatro. Pedro, hoje Mateus Nunes, inclusive, já falou sobre esta questão do tempo, que obrigou mesmo a seleção a adiar o treino de ontem. Considerou que é normal e que os jogadores estão preparados, mas altera ou não aqui um pouco, nem que seja o foco da equipa, estas mudanças constantes de planos que podem acontecer, já aconteceram e podem ainda acontecer neste Mundial? Boa tarde a todos. Quero crer que não, porque se há coisa que Roberto Martínez é meticuloso é nestas escolhas e, portanto, ele sabia porque ia. Sabia melhor do que ninguém. Melhor que eu, melhor de quem está em casa, melhor que os meus companheiros que estão aqui. E, portanto, ele foi várias vezes aos Estados Unidos, ele sabe quem é que lá esteve anteriormente no Campeonato do Mundo de Clubes, neste mesmo hotel, como correu, como deixou de correr, e, portanto, isto, na verdade, creio que eles não estão, como dizia o Mateus, apanhados desprevenidos. Para as pessoas pode fazer um bocadinho de confusão. Depois há as limitações das próprias autoridades, quer dizer, não se pode dar dentro de uma tenda, mas podem estar 3 e 4 em cada carro à porta da tenda, aí já está tudo normal. E, portanto, eu não sou nem do IPMA, nem muito menos candidato a preparador físico, nem nada disso. Agora, o que eu quero acreditar é nas pessoas. E acreditar que as pessoas fizeram o trabalho de casa bem, tiveram muitos meses para o fazer. Muitos meses. Escolheram o local que escolheram porque quiseram, porque tiveram várias opções, escolheram porque entenderam que era o melhor para aquilo que a seleção podia ter e, portanto, umidade, praia, chuva, sol, uma vez com o casaco, outra vez com o chapéu de chuva, assim com a gabardine, é igual para todos. E como é igual para todos, os locais que escolhem. Sim, naturalmente. Há quem esteja quase no deserto, há quem esteja na outra costa, há quem esteja no México. Portugal está instalado, sabe-se que não é pouco frequente haver estas questões, não é? Claro, há muitas e, portanto, tempestades. Depois há outra coisa, que é, há jogadores que chegam aqui com 4.000 minutos, 4.000 e tal minutos, 3.000 e tal, muitos deles, na sua esmagadora maioria. E, portanto, o treinar ou deixar de treinar, eu acho que é o menos... quer dizer, treinar é importante, porque senão perde-se a condição. Mas não é uma coisa necessariamente absoluta para esta equipa. Eu quero acreditar nas pessoas e que as pessoas fizeram uma boa escolha. É que ainda por cima houve o track record do último Mundial de Clubes há um ano. Não sei se vamos falar nisso na praia, que ontem ouvi o Mário com muita graça aqui à tarde, por causa dos búzios. Mas já vamos ouvir búzios. Não, e é bom para ti também. Mas faz agora um ano, os jogadores do Real Madrid também estavam neste hotel. Estavam ali na praia e depois foi o que foi. Mas pronto, cada um é como cada qual. Eu quero acreditar nas pessoas, é isso. E já agora, e o Pedro falava, Zé, na questão das escolhas, a escolha do local, onde já efetivamente esse histórico até relativamente ao Mundial de Clubes, e o Mateus Nunes lembrou isso precisamente há pouco quando falou. Mas esta questão, por exemplo, dos jogadores a terem feito este momento na praia, o Mateus Nunes também disse que estava incluído na preparação, fazia parte daquilo que foi a preparação do plano de trabalho, digamos assim, da seleção. Parece-te normal esta escolha? Eu estive aqui ontem com o Mário durante a tarde e também estive de manhã e tive a oportunidade de dizer que não valorizo esta situação. A única coisa que eu acho que fere um bocadinho a sensibilidade é a presença de mirones ali mesmo em cima, a fotografar, etc. De acordo. Acho que desse ponto de vista é uma situação que deveria ser evitada e eu acho que é isso que cria uma imagem talvez de pouco cuidado, e eu sei perfeitamente que na seleção trabalha-se com o máximo profissionalismo. Portanto, desse ponto de vista, quer dizer, das duas uma. Se a praia não é privada, é a praia do hotel, mas não é possível proibir, obviamente, o acesso às pessoas. É haver outra forma qualquer de resolver a situação. Pelo menos uma espécie de cordão sanitário que deixasse os jogadores mais ou menos tranquilos. Agora, esta imagem de ter ali pessoas praticamente em cima a fotografar, acho que não é uma imagem muito confortável, eu diria assim, aos meus olhos. Quanto ao resto, eles irem mergulhar na praia ou mergulharem na piscina, para mim é absolutamente igual e não valorizo isso. Também achas, Gonçalo, que dá uma imagem um pouco estranha, de alguma forma, esta presença na praia, sobretudo por esta questão que o Zé aqui frisou, que não havia propriamente grande privacidade, não é? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores. De vários prismas, mas eu também quero acreditar
que, pesados os pratos na balança, acreditou-se que este, de facto, era o melhor cenário possível para habilitar os jogadores na preparação para esta fase do campeonato. Porquê? Primeiro, porque, por exemplo, hoje estamos a 2 dias do jogo e, portanto, já entramos aqui num plano tático-estratégico de preparação em função do adversário. Está bem que já anteriormente podem ter afinado qualquer coisa, mas agora é que se afina a máquina, nomeadamente os esquemas táticos, bolas paradas, uma coisa mais detalhada em função do adversário. Ora, não é aqui nesta praia cheia de gente que se vai trabalhar certamente essa questão. É uma componente diferente da preparação, neste caso. É uma não componente diferente e, aliás, com muito menos especificidade. Não é possível trabalhar especificidade num ginásio, ou no pavilhão, ou na praia, ou na piscina. Isso é impossível. Matheus Nunes diz que fazia parte do plano e que também era uma questão de adaptação ao clima. Até dá o exemplo que ele em Manchester não tem esta temperatura. Portanto, aqui, essa justificação que é dada pelo jogador da seleção. Sim, mas por outro lado, também foi pensado que os treinos fossem ao final do dia, precisamente para ajustar o ritmo circadiano, no sentido de... Isso já foi um erro. Isso já foi um erro, porque ao track record do ano passado, se chove ou há tempestades sempre à tarde. Mas a verdade é que isso é importante até de um ponto de vista de maior eficiência metabólógica e até na possibilidade de prever lesões. Ou seja, isto é... Estão a fazer os treinos à hora do primeiro jogo. Estão a fazer os treinos à hora do primeiro jogo. Pronto. Ou deveriam estar. E estão. Não, mas hoje não foi. Hoje foi de manhã. E o Paulo Catarro, creio que disse há pouco que os treinos iam passar a ser de manhã por causa da questão do Exato. E portanto, o facto de... Ou seja, estás a ajustar algo que querias ajustar em função de prever lesão e adaptar vamos simplificar, adaptar o corpo àquelas condições. Essa parte já não vai ser Isso já não vai ser possível por causa da tempestade. E portanto, lá está. Mas Miami também não é Houston. Miami é umidade, Houston é estádio fechado e 20 graus. Estamos a falar de cerca de 30 graus, creio. Foi o que eu percebi. Não, a umidade é que é 100%. Sim, a umidade é muito elevada. Ainda assim... De qualquer maneira, o estádio onde Portugal vai jogar com o Congo é fechado, portanto a questão do clima 20 graus. Já não se coloca tanto, não é? Certo. É uma tempestade de Mas frio. depois há outra questão, a meu ver, que é importante. O Pedro falava ali da condição física, concordo em absoluto, não se perde. Mas há algo que é importante nesta fase, é que estes jogadores ao longo da época não estão habituados a estar juntos. E é preciso acertar agulhas de um ponto de vista do modelo de jogo e dos princípios e até a interligação destes jogadores, não é só no conhecimento. Mas no -2 e no -1? Bolas paradas, talvez. Eu acho que é sempre importante. Porque olha, nós muitas vezes falamos aqui do tempo que os treinadores têm para pré-temporada ou não. Os selecionadores sabem que estas são as regras do jogo. E, portanto, têm muito menos tempo para preparar e acertar agulhas de um ponto de vista do seu modelo de jogo para com os jogadores. Mas por isso é que eu acho que até muitas vezes na afinação de um treino de finalização, tu podes criar ali ainda uma maior consistência da máquina. Isto naturalmente condiciona. Se vai ter impacto negativo, pode não ter nada e não se sentir. Mas obviamente que o selecionador não deve estar satisfeitíssimo em função disto que teve que ajustar. Não deve estar. Se está surpreendido, temos uma Sim, a conversa probabilidade diferente. disto acontecer era grande. Isso bem. toda a gente sabia. Mas ainda assim foi escolhido este cenário. Portanto, se calhar outros cenários que a mim me escapam... Mas foi mal escolhido? Houve mau planeamento? Não consigo dizer isso, porque era isso que eu ia dizer exatamente agora, que é outros locais, se calhar tinham outras questões negativas que a mim me escapam, que eu não faço a mínima ideia. E se calhar isso é fácil de justificar, porque eu só consigo avaliar esta questão. Posso ir tentar investigar e perguntar, mas ao dia de hoje não faço a mínima ideia os prós e contras dos outros locais. Se for escolhido aqui, até pode ser uma questão, e eu compro a ideia, de segurança. Pode ser. A nossa seleção é das mais apetecíveis e, portanto, a questão da segurança também é importante, quer nós queiramos, quer não. Portanto, não é só aqui o plano técnico-tático, ou de um plano físico, ou de um plano mental, também da questão de segurança é importante. Portanto, há outras questões que a mim me escapam e podem justificar que isto assim seja. Mas... estamos a falar de jogadores altamente preparados e que têm que dar a volta ao texto. Não é por aí que não se consegue fazer a preparação. Condiciona? Sim, condiciona. Mário, ontem houve aqui um debate muito animado relativamente à questão das idas à praia. Só para quem não teve a oportunidade de acompanhar a tua posição, o que é que achas disso? Olha, o passeio à praia até pode ser tido como um passeio higiênico para libertar, para descansar. Faz parte de todo o sentido. Para mim, fui atleta de alta competição, faz todo o sentido. Não há nada melhor do que podermos ir tomar um banho depois de um treino duro. Não há nada melhor que isso. Darmos um mergulho e depois tomarmos um banhinho no quarto e descansamos.
o que me mete-me confusão a mim é que isto é antes do treino. Não houve treino, houve praia. E depois, o processo de ativação que estava marcado para se fazer não foi feito porque a praia estava cheia. Sabes porquê? Porque o hotel, acho que tem 20% do hotel, está para pessoas que vão lá, que devem pagar os tais 8.000 euros por noite e que têm ali, e é-lhes vendida a oportunidade de estar ao lado do Ronaldo, estar ao lado do Ruben Dias. E, portanto, onde é que está o profissionalismo disto? Não. E depois, repara, para mim, eu acho que a seleção foi para lá, não é com praia, não é com nada. O objetivo principal é jogar, é ganhar. E não é isso que eu estou a ver. Depois, outra coisa. Mas, por exemplo, a questão, ainda não vi, que ainda não os jogadores começou. estarem na praia ou na piscina, do teu ponto de vista, é só por causa da imagem que passa? Não, a imagem e o que facto passa, de, claro. mais claro, do que o próprio momento em si, é isso? Claro, porque repara, o jogador, imagina, o jogador a seguir ao treino, que passa ali, treinou no duro, está cansado, sabe bem até dar um mergulho, na piscina, seja ali. Para mim, eu acredito que este hotel tenha uma piscina coberta. Os jogadores podem ir para a piscina coberta. É o facto de andarem ali, aquela sensação de falta de profissionalismo porque fomos para lá para ir para a praia. 2 dias seguidos, praia. Segundo dia, não houve treino, porque os jogadores foram para a praia. Não houve ativação, porque a praia estava cheia. E depois à tarde não há treino por causa da tempestade. Ou adiou o treino. Não me venham dizer que é a mesma coisa um treino que está programado para um relevado ou depois passares para uma tenda. Não, isso não é seguramente. Não é a mesma coisa. E o Gonçalo há bocado falava, os livros diretos, se calhar aspectos mais táticos estavam programados. Porque é que alguém do tal profissionalismo, do mega profissionalismo da nossa federação, que eu não sei se são bocadinhos profissionais ou não sei, que são bem pagos, são, de certeza, e portanto, eu não sei, não há ninguém que tenha percebido para lá que amanhã, se calhar à tarde, vamos ter tempestade. Se calhar passamos o treino para de manhã e depois à tarde, se não houver tempestade, fazemos praia. Aqui a questão é a forma como as coisas estão a ser abordadas. Vou só dizer mais uma coisa para aqueles que acham normal ir para a praia. Sabes qual foi a outra seleção que foi à praia do Campeonato do Mundo? Houve mais uma seleção que foi. Ontem à noite tive algum tempo a ir à procura, andei a ver. Foi a Suíça. Foi a Suíça. Empatou. Empatou 2-2. Sabes com quem? Com o Qatar. Fazia algum sentido? Passava pela cabeça de alguém que a Suíça pudesse empatar com o Qatar. Olha, empatou. E agora, eu sei que isto, se Portugal for campeão do mundo, isto até pode virar tradição. Assim como virou o bacalhau. Mas se houver um mau resultado de para a praia, Portugal, isto vai voltar a ser tema, é isso? Claro, e a verdade, quer queiram, quer não... Não consta que o Brasil tenha ido à praia e também empatou. Está bem, olha, também pode ir buscar o argumento acho que foi o Romário, em 94, abandona o estágio da seleção do Brasil e foi apanhado a jogar futebol aí na praia. E depois foi campeão. Portanto, isto só para termos uma noção que há sempre exceções e há sempre formas de contornarmos isto. Aqui a questão é que, numa fase inicial, aquilo que me parece é que chegou-se ali, Portugal foi a última seleção a chegar aos Estados Unidos. E, portanto, dá a ideia que aquilo chegámos lá... Nesse aspecto, a informação que foi dada, deixa-me só dizer, Mário, é que copiaram o Chelsea com 3 ou 4 dias antes. Ó Pedro, se Portugal passar a fase de grupos, onde é que Portugal for campeão do mundo, isto está tudo certo. Onde eu concordo contigo é a da privacidade. Aí, não sei se foi o Zé que falou, da privacidade devia ter sido calculada de outra forma. Eu acho que agora, ir à praia, ir à piscina... Repara, tu podes fazer isso no recado recado do não é ir à hotel. praia ou ir à piscina, é substituir o treino de especificidade do relevado pela praia e a piscina. Claro. Agora, eu acho que é um bom complemento. Agora, se me vão dizer agora a mim que a tempestade é que veio pôr ordem nisto, se calhar foi, porque o treino já passou para de manhã e resolveram já um problema. Os jogadores que estavam a falar às 11 da noite não estão a falar para um jornal português. Isto é verdade. Tem que fechar mais tarde. Conferências às 11 da noite. Sim, mas esse lado à hora portuguesa. Eu percebo essa perspectiva. Esse lado para mim é secundário. As conferências para mas esse lado para mim é secundário. Eles têm que se preparar bem para o jogo. Eu vi o Roberto Martínez a falar para um site da FIFA, vi o Ruben Dias a falar para um site também. Esse lado da imagem, mas... Então, e as conferências de imprensa estão para quem quer acompanhar, para quem quer consumir esta informação, às 11 da noite. Agora passaram para as 2 da tarde. Faz tudo muito mais sentido. Agora, se foi com a ajuda da tempestade ou não sei. Agora, se vamos ganhar ao Congo, eu acredito que vamos ganhar ao Congo. O Congo foi para a praia, não? O Congo não foi para a praia, mas vou-te dizer uma coisa então, só para te esclarecer. O Congo teve um mês de quarentena ou de isolamento até poder entrar nos Estados Unidos. Portanto, aqueles então significa que já devem estar todos fartos uns dos outros. Isso é verdade. E já vinham com peles de tigres e tudo. À chegada aos Estados Unidos. Mas isto para dizer o quê?
esta imagem de um jogador português da praia, altamente profissional, que vai para lá com um objetivo que é disputar um campeonato do mundo, parece que se está a menosprezar a seleção do Congo. Pá, isso a mim custa-me. Custa-me. Agora, se não custa aos outros, tudo bem. Agora, se Portugal for campeão do mundo, perfeito. Se Portugal, para ser campeão do mundo, tem que ir à praia todos os dias, Até que vão foi à praia muitas todos os vezes na dias. história campeões do mundo, por isso é uma Não, que coisa, vão à praia todos os é dias. uma coisa normal ser campeão. Agora, se isto de ir à praia resultasse, todas as seleções estavam na praia. Foi só a Suíça, olha, empatou. Ele para já começou mal. Pedro, percebes esta questão que o Mário aqui estava a levantar, nomeadamente que, segundo ele, do ponto de vista do planeamento, faria mais sentido o treino ter sido de manhã, até Por porque isso eu havia comecei por dizer. previsão de tempestade para a tarde, Quero não é? acreditar nas pessoas que escolheram este local e não tem nada a ver com a praia ou com o relevado. Tem a ver com as condições que se encontram na Flórida. Extrema umidade e tardes com chuva. Isto é cíclico. O ano passado foi assim, neste mês de junho. E entra em julho. Isto é assim naquela região. A Flórida é fantástica, mas depois tem estas questões relacionadas com a meteorologia. E portanto, Dizes que eu queres, quero. Por isso eu queres comecei por- confiar no profissionalismo de quem escolheu, mas como espectador, comentador, uma pessoa que Ir à praia a segue... mim não me causa nenhuma urticária. Nada, zero. Ir à piscina não me causa nenhuma urticária. O que me causa urticária é não terem cautelado os mirones e não terem cautelado até nós, as câmaras de televisão que estão ali a 50 metros e com o Agora zoom deixa-me só, apanham tudo e mais Pedro, alguma realçar que coisa. estamos a ver um vídeo Isto de é- jogadores do Real Madrid que estiveram instalados ano. precisamente, exatamente, há um ano no Mundial de Courtois, Clubes, no Lucas mesmo, Vázquez, no mesmo agora- hotel onde está agora a seleção portuguesa, e também partilharam, ou também se partilhou na altura, algumas imagens dos jogadores na praia. Portanto, um procedimento que já não é inédito. Qual é que foi o timing disto? Qual é que foi o timing? Foi antes da prova começar? Não me recordo, isso já Foi não me depois da recordo. prova Tenho que pedir começar? ajuda à Regi, A mim não não me sei se buscava por nada que acaso- Portugal fosse à praia a seguir a uma vitória ao Congo. Vamos tentar perceber Mas essa aqui- informação. praia. Mas... Ou não ver treinos outdoors, O faz Mas a tua choca-me isso questão também. é também a questão e do choca-me timing, é também isso? A mim não me choca o nada, timing. não, O ir à timing. praia. O ir depois de uma vitória, o ir depois de um treino é uma coisa. Antes do treino, epá, nunca vi. Não, mas Nunca o que vi. para mim é mais surpreendente, confesso, e eu achava que era possível, é não existir um relevado adjacente até que claro, possa claro, aqui ser vamos estar. mais pequeno, mas que permita o treino decorrer normalmente. Isso é que me surpreende mais, mas volto a dizer, eu acredito que tenha que existir aqui algum racional. E eu há bocado fui à questão da segurança, porque aí, quer dizer, já percebemos que a segurança é um tema nos Estados Unidos, e se calhar tem a ver alguma coisa com isso, porque de um ponto de vista da racionalidade do processo de treino, há coisas que eu não consigo à partida dizer que faz sentido. Zé, e esta ideia que o Mário aqui dizia de que se tivesse, por exemplo, sido o treino de manhã e depois a tal ida à praia à tarde, já depois do treino, já com o dever cumprido, por assim dizer, teria feito mais sentido do ponto de vista do planeamento? Era o prémio, era tipo gelado. Não, eu não tenho conhecimentos científicos para poder dizer se é antes, se é depois. O Mário estará mais dentro da situação, uma vez que foi atleta de alta competição, só joguei futebol amador e não tínhamos prémios destes. Olha, a mãe do Declan Rice deu-lhe um raspanete porque ele apanhou um escaldão. Não sei se eles foram para a praia também. Mas foi ele que disse numa conferência de imprensa. Eu já tive a oportunidade de dizer, já disse ontem e reafirmo hoje. Aquele folclore, estarem ali as pessoas a fotografar, mesmo acima, a dizer adeus, etc. Eu acho que devia ter sido evitado e tenho a certeza que noutra altura em que os jogadores vão à praia que isto não vai voltar a acontecer. Quer dizer, quando eu digo que tenho a certeza, digo que tenho a expectativa disso não ir voltar a acontecer. Agora, a mim preocupa-me mais o facto de não ter havido treino ontem e haver já uma proximidade grande em relação ao jogo com o Congo. Agora, é claro que se Portugal não tiver um resultado positivo com o Congo, e eu já tive também a oportunidade de dizer que já vimos várias situações de equipas favoritas e muito mais fortes a não conseguirem ganhar os jogos. Ainda ontem tivemos a confirmação de que o Japão tem uma belíssima seleção e criou imensas dificuldades à seleção dos Países Baixos. Não me surpreendeu o resultado, devo dizer, porque acho que o Japão tem uma grande equipa, mas outros jogos em que nós vimos que os favoritos não conseguiram ganhar, a Suíça empatou com o Qatar e muitos outros, ou alguns outros exemplos. Portanto, também, sim. desse ponto de vista, Portugal tem que se precaver, tem que encarar este jogo com o Congo muito a sério, com praia ou sem praia, ou com treinos cancelados ou não,
a palavra de ordem é só uma, é ganhar o jogo nem que seja por 0,5. Porque é muito importante entrar a ganhar. Podes-me dizer assim, bom, mas é um grupo acessível, com Cazaquistão, Congo, só o último jogo com a Colômbia, provavelmente por essa altura, em circunstâncias normais, qualquer das seleções já estará apurada, sim. Mas se esse resultado não acontecer, e já houve outros exemplos, como eu disse há pouco, de seleções favoritas que não confirmaram esse favoritismo, então aquilo que o Mário disse, e que eu também tive a oportunidade de dizer ontem, é que vai haver falatório. Se Portugal não ganhar ao Congo, é claro que a opinião pública, o Vox Pop, o Zé Pedinho vai dizer, pois, andam na praia em vez de... Não... Pronto. Mas eu acho que são situações que não têm que se valorizar porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho eu. O que é importante é que o jogo seja bem preparado. E será importante também que da próxima vez que forem à praia, que afastem as pessoas ali das proximidades dos jogadores, porque isso dá um aspecto de uma coisa assim de qualquer maneira, que não é compaginável com o profissionalismo que a seleção portuguesa hoje com tem. o isolamento que sabemos que hoje em dia os jogadores têm. Exatamente, e que tem sempre em todas as competições. circunstâncias. Olha, estás a falar um bom tema. Os jogadores são metidos numa redoma, nós nem Quer nos sabemos clubes, quer nas o que é seleções, que eles nunca dizem, ninguém o que é que chega eles perto deles. pensam, às vezes nem sabemos se eles falam, não é? Quer dizer, agora no espaço de seleção ainda temos a sorte de ter um jogador por dia a falar. E depois há, enfim, as zonas de flash interview, onde um ou outro falam depois do jogo. Mas quer dizer, também não vamos passar do 8 para o 80. Acho que a única coisa que me fere a sensibilidade naquelas imagens é, de facto, a proximidade, demasiada proximidade de público anónimo que, na minha opinião, não pode estar ali. Agora, Mário, já tenho resposta para a pergunta que dizias há pouco relativamente ao vídeo do Real Madrid. Este vídeo foi publicado e esta ida à praia foi um dia depois do jogo do Real Madrid, curiosamente um jogo em que empatou com o Al Hilal. E depois, no dia seguinte, foi este passeio à praia, portanto... Mas foi a seguir ao jogo. Primeiro a obrigação e depois o Num lazer. Contexto diferente. Nesse cenário já não te choca, não é? Não, a seguir ao jogo até faz sentido. Repara, o que é difícil na gestão de um grupo destes, grande, num estágio longo, que se espera que seja longo, que vai demorar muito tempo, é a gestão dos tempos mortos. Isso é um problema. É difícil gerir isso. Não há nada pior do que haver tempos mortos que não haja nada para fazer. Porque cria instabilidade, cria ansiedade nos jogadores e não é isso que se quer. A ida à praia, para mim, é um passeio higiênico. Dá para irem, dá para passearem, dá para ir à piscina do hotel. Isto dá para tudo. Mas primeiro o trabalho, primeiro a dedicação, eles estão lá para jogar a bola, não estão lá para ir para a praia. E depois de jogarem a bola, depois de ganharem, independentemente das coisas que acontecerem, ter ali uns momentos também de lazer, porque é óbvio, almaçando em corpção. Quer dizer, era isso que eu tinha perguntado. A maior parte destes jogadores já tem muitos minutos acumulados ao longo da época nos respectivos clubes. Portanto, se calhar também precisa de alguns momentos de algum relaxe, não é? Pois, não precisam estar ali no meio dos outros membros, dos outros ocupantes lá do hotel. Não têm que andar ali... A praia é relativamente pequenina, não há ninguém do hotel que limpa aquela areia, pelo menos durante o período em que os jogadores lá estão. Mas está tudo a brincar, isto é um hotel de luxo, somos a falar 8.000 euros por noite, se for preciso. E agora não há uma preocupação com isso? Não há uma... Desviavam o Saragasso para o lado, para os jogadores poderem passar à vontade. Para aquilo que estás a pagar, não estavam a fazer mais que a obrigação deles. Mas não é só isso. Isto tem que haver. Gonçalo, isto é assim, se a equipa ganhar, isto está tudo bem, se formos campeões do mundo, isto vai fazer moda e está tudo bem. Agora, a verdade é que isto é uma imagem... Isto é uma imagem pouco profissional. Isto é uma imagem pouco profissional. Se vocês acham que isto é uma imagem profissional, desculpem, não concordo com vocês. Nem me vão convencer. Mas a questão nem sequer é essa. Eu já estava a passar a bola para ali, mas já agora, que é um tema que também me é caro, diz a UEFA, pelo menos que eu sou encartado para isso desde 2015 com a UEFA Pro. E é um tema que me é caro, que é o tema da preparação. E, portanto, é verdade que se tu estás na praia, não consegues trabalhar de um ponto de vista específico do treino. Não consegues trabalhar uma fase de ataque, não consegues trabalhar uma fase defensiva. Quanto muito consegues trabalhar aqui métodos gerais de preparação. Métodos gerais de preparação não são específicos do treino. E, portanto, tu não consegues... Tudo o que não tenha uma bola, não estás a trabalhar a especificidade. Ou seja, é um complemento ao treino e à preparação. E, portanto, tu para trabalhares, para dar um exemplo, a fase de construção, a fase de criação
E depois a fase de finalização não consegues fazê-lo na praia. Portanto, isto é sempre um ajuste à função daquela que é a realidade. E eu não acho mal. Acho é que se não foi pensado o tal plano B de um relevado que fosse possível fazer esta tentativa de salvaguardar o condicionalismo do treino, aqui já não acho tão bem, mas volto a colocar em cima da mesa a questão da segurança, porque esse é um dado que me escapa.